João capítulo 3, lemos a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por alguma razão desconhecida, somente João relata esse episódio. Mateus, Marcos e Lucas nada dizem a respeito. Segundo a tradição, este evangelho foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, já às bordas do final do primeiro século. Mas ele se dá no início do ministério de Jesus, este encontro narrado aqui, numa das primeiras idas de Jesus a Jerusalém. A figura em destaque aqui é um príncipe de Israel, e nós temos a tendência natural de não gostar dele, porque no verso 1, João o identifica como um fariseu. Essa palavra ganhou uma conotação pejorativa ao longo do tempo, pelo protagonismo que os fariseus desempenharam, eles que pertenciam a essa organização judaica, o papel que eles desempenharam na condenação e morte de Jesus. Mas o que alguns de nós, quem sabe, desconhecemos é que no primeiro século da era cristã, ser fariseu era um motivo de orgulho. Havia 5 grupos religiosos dentro do judaísmo na época de Jesus, e Nicodemos pertencia a um deles, o grupo dos fariseus. Ele era membro do Sinédrio, que era conhecida como sendo a Suprema Corte judaica, e que mesmo tendo perdido esta Suprema Corte, a sua plena autonomia, porque eles estavam sob o domínio do Império Romano, eles ainda eram reconhecidos dentro de alguns limites. Este Sinédrio, a qual pertencia Nicodemos, era formado por 71 personalidades importantes da sociedade de Jerusalém. E devido à sua posição de destaque e uma opinião ainda não cristalizada do Sinédrio em relação a Jesus, esse novo mestre, Nicodemos foi buscá-lo na calada da noite. Sem olhares curiosos e o preconceito dos seus colegas de trabalho, Nicodemos busca nos recintos íntimos de um jardim em Jerusalém. Por que Nicodemos foi ao encontro de Jesus? Ele se sentiu estranhamente atraído pelo humilde nazareno que não tinha aparência nem formosura, citando as palavras de Isaías. Quando Nicodemos presenciou o episódio no templo, ele considerou que havia algo além da casca, algo além daquela aparência de um homem com as mãos calejadas pelos instrumentos da marcenaria. Quando Jesus disse: vocês têm transformado a casa de meu pai num covil de ladrões e salteadores, alguma coisa aconteceu dentro de Nicodemos. Somado a isso, o relato dos muitos milagres se multiplicavam. Logo na sua abordagem, Nicodemos escolhe usar as ferramentas com as quais ele estava habituado a trabalhar. Ele tenta impressionar Jesus e pavimentar o acesso ao coração de Jesus com palavras de elogio. Mestre, foi assim que ele se aproximou de Jesus. Contudo, há um tom de incredulidade por trás dessa sua saudação. O mais impressionante é que Jesus, sem se deixar afetar pela tentativa de bajulação, sem se deixar afetar também pela incredulidade por trás das palavras, afinal de contas estava buscando Jesus escondido nos recintos mais íntimos de um jardim, Jesus, sem firulas, sem rodeios, sem meias palavras, ele decide ir direto ao ponto, direto ao X da questão. O mestre resolve responder a perguntas não formuladas, não verbalizadas pelo mestre de Israel, e expõe ali os princípios fundamentais da verdade. Jesus diz, então, em verdade te digo, e esta é uma fórmula que chama a atenção para a ênfase que se quer dar à questão. Ele diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino
de Deus, diz o verso 3. A gente não pode perder o impacto dessas palavras. Jesus aqui está dizendo que sem um novo nascimento não há ingresso no reino. Sem um novo nascimento não há salvação. Sem um novo nascimento ninguém pode ver a Deus. Sem um novo nascimento nós estamos mortos em nossos pecados. Jesus vai direto ao ponto. A gente precisa mais do que teoria. A gente precisa de uma regeneração. E o homem é acostumado a dar respostas, procurado aqui e ali por pessoas, tentando extrair dele a sabedoria. Lembre-se, ele é um membro do Sinédrio. Ele é pego de surpresa e no improviso, ele pergunta no verso 4, como pode? A ideia de um novo nascimento não deveria ter sido estranha para ele, porque mesmo ali dentro do judaísmo, os conversos do paganismo, a fé de Israel, eram muitas vezes comparados a crianças recém-nascidas. Portanto, Nicodemos, ele devia ter percebido que as palavras de Cristo não deveriam ser tomadas no seu sentido literal. Mas aí temos um problema. Nós estamos falando com um cara muito religioso, frequentador da igreja, versado nas páginas das Escrituras. E quanto mais tempo de igreja a gente tem, quanto mais acostumado com a rotina da igreja a gente é, maior o risco de a gente se considerar já cheio de razão, quase que não podendo aprender nada novo. Nessa sua arrogância religiosa, ele jamais teria considerado que esse novo nascimento poderia ser aplicado aos judeus e muito menos a pessoas do seu extrato social. Como assim? Um membro do Sinédrio, circuncidado, fariseu, cumpridor da lei, guardador do sábado, dizimista extremo, versado nas mais minuciosas leis cerimoniais. Como assim alguém como ele deveria nascer de novo? O conceito era atordoante demais para Nicodemos, porque quem nasce apenas nasce. Quem nasce não participa. O esforço é todo da mãe. O esforço é todo daqueles que estão tentando fazer com que a concepção aconteça. Pode não haver muito mérito em apenas nascer. Então o fariseu agora tem o seu mundo espiritual abalado. Entenda, o encontro de Jesus com Nicodemos foi mais do que um simples encontro. Foi a colisão entre dois sistemas, duas filosofias, duas visões antagônicas da salvação. Chocado com a possibilidade literal de um novo nascimento, Nicodemos ouve Jesus confirmando e ampliando o conceito. Perceba os versos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Inclusive Jesus tira uma casquinha, você é mestre em Israel. Como é que você não sabe disso? As coisas espirituais, elas precisam ser entendidas dentro do seu próprio contexto espiritual. E por isso que nós temos a impressão, às vezes, de que quando somos questionados por nossa fé, pessoas cheias de críticas e ceticismo e desconfianças, às vezes elas fazem perguntas para nós, sem a mínima disposição de aprender. E eu vou dizer a você, é quase que infrutífero qualquer tipo de tentativa da nossa parte, porque aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Se a pessoa não tem uma disposição espiritual, é como se entrasse por aqui e saísse por ali. Mas agora eu vou convidar você para sair um pouquinho do jardim. Nós vamos deixar Jesus e Nicodemos um pouquinho aqui, nesse jardim, e nós vamos, quem sabe, a pena que mais nos auxilia a compreender, ampliar esse conceito, que é Paulo, e nós vamos à segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, porque lá ele traz uma informação extremamente relevante no assunto de hoje. 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 17, a gente lê assim: assim, se alguém está em Cristo, na sua versão que diz, na minha fala, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Simples como uma criança pode entender, Paulo está dizendo que existe uma característica, um elemento que faz toda a diferença na compreensão do que é uma pessoa convertida.
O elemento aqui é: eu preciso ter uma outra vida depois que eu aceito Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Caso essa nova vida não seja percebida, caso essa nova vida não aconteça, é sinal de que esse novo nascimento, ele não ocorreu. Ou é sinal de que nós abandonamos os princípios fundamentais de nossa conversão em algum momento de nossa caminhada, e isso precisa voltar a acontecer. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quando Jesus fala a Nicodemos de um novo nascimento, é porque nós precisamos passar por uma transformação essencial, que vai nos diferenciar num contraste extremo com a vida que levávamos antes e a vida que levamos agora. Paulo, pouquinho antes, a carta aos Romanos, no capítulo 6, ele também diz algo muito parecido. O verso é o 4, Paulo escrevendo aos Romanos: fomos, pois, agora ele usa uma outra analogia, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos, a minha versão diz, em novidade de vida. Você percebe que dois símbolos são utilizados, duas expressões são utilizadas, e elas estão apontando ao mesmo princípio. Um novo nascimento e morte e ressurreição. Elas estão apontando para a mesma coisa. Ou seja, a vida que tínhamos antes de aceitarmos Jesus, esta vida não nos interessa mais. Essa vida não mais nos interessa. Essencialmente, algo precisa acontecer, porque aquela vida não nos interessa mais, ou não deveria nos interessar mais. E aqui há um custo, há um preço alto que se paga. Paulo está dizendo novidade de vida, nova vida, sepultados, mortos, renascidos, ressuscitados. Olha o que ele diz ao jovem pastor Tito, na carta, o capítulo é o 3, da carta de Paulo a Tito, finzinho ali, grudadinho no livro de Hebreus, depois das de Timóteo, Tito capítulo 3, carta de Paulo a Tito capítulo 3, o verso é o 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aqui Paulo, ele traz um agente, o agente regenerador, o agente renovador, o agente do novo nascimento é trazido aqui por Paulo a Tito, corroborando com o que Jesus disse a Nicodemos, que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o novo nascimento é uma obra extraordinária da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo de Deus. Voltando já para o jardim, mas não no capítulo 3, eu vou pedir para você perceber o que João fala no capítulo 1 do seu evangelho. Antes de a gente voltar para os recintos daquele jardim, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, observe que no capítulo 1, João fala nos seguintes termos, versos 11 a 13. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, diz João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Que mensagem incrível aqui. Você sabe, a gente costuma ouvir aí, né? Quando as pessoas querem se confraternizar, ou quando as pessoas querem criar uma espécie de empatia umas com as outras, elas dizem, somos todos filhos de Deus. Você já ouviu isso, não é? Você sabe que isso é uma verdade, mas incompleta. Existem duas formas de você
reconhecer a paternidade de Deus? Duas formas, duas maneiras. Deus é pai de todos por criação, mas Deus não é pai de todos por redenção. Por redenção, precisa haver a experiência do novo nascimento. Deus não pode ser reconhecido como Pai nosso, como redenção, a menos que haja um novo nascimento. Então, repare, quando nós nos arriscamos a orar Pai nosso, nós estamos reconhecendo nossa filiação, estamos reconhecendo a necessidade de sermos filhos do Espírito, e não apenas filhos por criação, não apenas porque nascemos aqui e somos criaturas de Deus, uma a mais no meio dessas mais de 7 bilhões que hoje respiram no planeta. Essa filiação de sermos filhos de Deus, percebe a diferença que João faz aqui? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Estes não são filhos de Deus, porque os filhos de Deus o recebem, é o que diz o verso seguinte. E estes que o receberam, ele os fez filhos de Deus. Minha pergunta nessa manhã para você é você filho de Deus? Agora de volta ao jardim, vire a página. O verso 8, lemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Entenda que quando Jesus usa aqui mais um símbolo, e ele identifica a obra, a ação do Espírito como um vento, eu pergunto a você, você já viu o vento? Você já viu o vento? Ainda que alguns se arrisquem apressadamente a dizer, sim, eu já vi o vento uma vez, subiu um negócio de poeira e fez assim e tal, a outra vez eu vi as árvores fazendo assim. Não, você não viu o vento, você viu os efeitos do vento. Você viu o que o vento fez com o pó que se levantou da terra. Você viu o que o vento fez quando os galhos de árvores e às vezes até o tronco balançavam com a sua força impetuosa. Você viu o vento, quem sabe inclusive criando aquelas marolas sobre um lago ou sobre o mar, mas você não vê o vento, porque ele não pode ser visto. Jesus usa aqui a analogia do vento para dizer, você não consegue ver exatamente o Espírito de Deus em alguém, mas você consegue perceber a ação do Espírito nesse alguém. É perceptível quando uma pessoa sofre a ação do Espírito em sua vida. É perceptível. E aqui, meu irmão, nós entendemos que não há necessidade de identificar o momento exato da conversão, porque às vezes o Espírito Santo faz isso num processo. E neste processo, às vezes, as mudanças elas são pequenas, elas são mínimas, mas na medida em que a pessoa vai se deixando, estas mudanças elas vão se intensificando e os efeitos vão se tornando cada vez maiores, a ponto de alguém dizer, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Este é o maior efeito do Espírito Santo na vida de um seguidor do Mestre. Essa é a obra da redenção que está além da nossa compreensão. E no verso 9, de novo pego de surpresa, Nicodemos pergunta, como que isso pode ser? Como que isso acontece? Isso é interessante, porque o príncipe de Israel só fala 3 vezes. Na primeira ele elogia e nas outras 2 ele pergunta. Ele é pego de surpresa aqui e ali. Então é como se eu pudesse ver Nicodemos com aquela sua veste, todo ornamentado, todo cheio de pompa, lá escondidinho no meio do jardim, na penumbra de uma noite escura, ali nas imediações de Jerusalém. Mas eu com algum esforço eu consigo imaginar ele ali meio que de boca aberta dizendo, como assim? Como pode? Como isso? Eu deixo a imaginação completar aqui a cena. É incrível. Mas Nicodemos ele está chocado. A verdade esboçada por Jesus o impressiona profundamente. O Dr. Witherspoon, ele diz que um novo nascimento implica uma mudança universal. É uma mudança no homem como um todo, não em algo particular, mas em toda a pessoa, sem exceção, em todas as áreas da sua vida.
John Gill, um pastor e teólogo batista do início do século XVIII, ele diz que o novo nascimento, ele vai projetar o primeiro princípio da graça infundida na alma. É o próprio objeto da conversão, é a fonte e a mola propulsora da santidade, que é gradualmente carregada na santificação e por fim aperfeiçoada no céu. Gill contrasta o primeiro e o segundo nascimento. Observe aqui, porque é isso que Nicodemos de alguma maneira não podia compreender. E quando ele toma as palavras de Jesus no sentido literal, ele diz: como o homem pode, sendo velho, voltar a nascer? Isso não faz o menor sentido. Então, quem sabe aqui a gente pode compreender um pouquinho mais. John Gill diz que o primeiro nascimento é de pais pecaminosos e a sua imagem. O segundo nascimento é de Deus e a sua imagem. O primeiro nascimento é de corrupção, o segundo nascimento é de semente incorruptível. O primeiro nascimento é em pecado, o segundo, lembra as palavras de Davi? Nasci em pecado me concebeu minha mãe. O segundo nascimento já é em santidade e justiça. No primeiro nascimento os homens são poluídos e sujos, no segundo nascimento eles se tornam santos. O primeiro nascimento é de carne e carnal. O segundo nascimento é do espírito e espiritual e faz homens espirituais. No primeiro nascimento, os homens são tolos e insensatos. No segundo nascimento, eles se tornam conhecedores e sábios para a salvação. No primeiro nascimento, eles são escravos do pecado e nascidos na casa da servidão. No segundo nascimento, eles se tornam homens livres em Cristo. No primeiro nascimento, eles são transgressores e vão na maldição do pecado até serem parados pela graça. No segundo nascimento, eles não mais se rebelam, mas vivem em santidade. No primeiro nascimento, os homens são filhos da ira e estão sob o desagrado divino. No segundo nascimento, eles são objetos do amor de Deus. John Gill conclui que a regeneração é o fruto e o efeito do segundo nascimento. É isso que nós precisamos, de um novo nascimento. Só há uma maneira de uma pessoa se tornar um outro alguém. Só há um meio pelo qual isso pode ocorrer. É o novo nascimento. Observe o que Pedro diz na sua primeira carta. Lá no capítulo 1, vou convidar você a ir comigo. Primeira carta de Pedro no capítulo 1. São 2 versos que nos interessam neste capítulo. 1 Pedro, capítulo 1. Observe o verso 3 e depois o verso 23 comigo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, diz a minha versão, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o verso 23 do mesmo capítulo diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. Eu e você precisamos dessa regeneração, que é esse novo nascimento. Ellen White também tem algo a nos dizer sobre esse assunto. Ela explica e apresenta o novo nascimento de diversas maneiras, sob diversas formas. Algumas expressões chaves aqui das muitas referências que ela faz ao novo nascimento. Ela diz que o novo nascimento é o resultado de receber a Cristo. Ela diz que no novo nascimento surgem novas concepções. As energias despertam para cooperar com Deus. É a transformação do coração. Ela diz que o novo nascimento você encontra prazer não nos tortuosos caminhos dos próprios desejos, mas encontra prazer no Senhor. É o desejo de estar sob a autoridade divina. E aqui eu faço uma pausa. Vivemos hoje numa sociedade, mesmo que se autodenomina cristã, uma sociedade que busca diminuir as exigências das leis de Deus e dos seus reclamos ao nível de nossas conveniências. Um cristianismo diluído, açucarado, ao gosto do cliente. Isso não é novo nascimento, isso não é conversão, isso não é reavivamento, isso não é a novidade de vida que Paulo fala. Porque aquele que nasce de novo, deseja estar sob a autoridade divina e não encontra nisso um fardo. O novo nascimento busca uma norma mais alta. Honestidade, retidão, fidelidade, firmeza de princípios são inevitavelmente reveladas. Meu irmão, se você flerta com a mentira, se você flerta com a desonestidade, se você flerta com o ganho passando alguém para trás, se você dá um orçamento equivocado, se você faz um reparo errado, se você faz para tapear, isso é sinal
de que alguma coisa está errada. Novo nascimento é passar da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão para a obediência, da rebelião para a lealdade. É ser justificado, diz Ellen White, convertido. É o começo, ela diz. O novo nascimento é o começo. Dele depende o reavivamento, também diz ela. É uma nova mente pela atuação do Espírito de Deus. É um genuíno arrependimento do pecado. Tudo que a gente faz vai evidenciar uma ligação com Cristo. Então, Jesus, ao falar com Nicodemos, entre esse como pode, como assim, como que isso acontece, Jesus ele responde a uma outra pergunta não formulada. É, quem sabe, uma das porções das Escrituras mais conhecidas e apreciadas. Está ali, no capítulo 3 do Evangelho, onde eu vou pedir para você voltar. E acho que daqui a gente já não sai mais. João, o capítulo é o 3, repare os versos 14 e 15 deste capítulo. Você conhece bem esse texto. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Antes de a gente ir para o 16, tão conhecido, Jesus nunca tinha sido tão claro antes como aqui nessa conversa com Nicodemos. Jesus sabia exatamente, e este verso deixa isso claro, qual era a natureza da sua missão. Ele sabia o custo da nossa salvação. Ele sabia que o novo nascimento que ele estava dizendo a Nicodemos, sem a qual ninguém vai ver a Deus, ninguém vai entrar no reino de Deus, ninguém vai se ver livre dos seus pecados. Jesus sabia exatamente qual era o preço. Isso só poderia vir através do seu sacrifício. E agora ele traz Nicodemos a um episódio antigo da história de Israel, muito conhecido. Ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele estava falando para um homem entendido das coisas da igreja, das escrituras, e ele agora traz um significado ampliado daquele episódio no deserto. Quem sabe alguns de vocês não estejam familiarizados com isso, me permita aqui reforçar aqui alguns pontos, mas antes, não há novo nascimento, é o que Jesus está dizendo, sem a gente contemplar o Filho de Deus suspenso no madeiro. Nessas 28 palavras do verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nessas 28 palavras fica evidente a necessidade de a gente crer. E a gente não está falando apenas de um tipo de crença, de um convencimento intelectual, a gente não está falando de admiração, a gente não está falando de comoção, porque tudo isso a cruz provoca em nós. A crença exigida transborda os limites do entendimento. E Jesus fala, sem crer não há vida eterna. Tão certa é a vida eterna para os que creem, também será a condenação para os que se recusarem a crer. Então Jesus ele fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Você lembra disso? Houve um problema ali no acampamento de Israel. Um pecado atraiu a ira de Deus. E uma praga foi enviada para o acampamento de Israel. Serpentes saíram de algum lugar do deserto e invadiram o acampamento. E a picada daquelas serpentes era mortal. No desespero, as pessoas clamam por ajuda e Moisés vai à tenda da congregação consultar o Senhor. E ele recebe ali uma instrução. E a instrução é assim, você vai produzir um estandarte de bronze, uma cruz e nela uma serpente talhada. E eles ligeiramente providenciam este estandarte. E este estandarte ele é levantado no meio do arraial, no meio do acampamento. E a ordem foi muito simples. Todo aquele que for picado por esta serpente, ou todo aquele que foi picado por essa serpente, bastaria olhar na direção daquele estandarte, aquela cruz de bronze com a serpente enrolada nela, e a pessoa neste gesto de crença estaria livre do seu mal, e o veneno mortal da serpente não traria esse efeito da morte. É interessante porque quando nós analisamos o paradigma histórico que Jesus traz para a conversa com Nicodemos, fica uma coisa evidente aqui. Não bastaria apenas você estar convencido de que olhar seria o suficiente. Não bastaria você apenas intelectualmente explicar, não, Moisés foi na tenda, Deus deu a instrução, eles construíram, ergueram, está no meio do acampamento, quem olhar. Explicar isso não era suficiente.
Entender isso não era suficiente, entender o processo não era suficiente, compreender a ordem não era suficiente. O que era suficiente para se ver livre do veneno? Você tinha que olhar. Havia uma atitude por parte daquele infectado, senão ele não poderia se ver livre do veneno e do seu efeito mortal. Haveria necessidade de olhar para aquele estandarte. Essa era a ordem, clara, simples. E eu vou dizer a você, que mérito alguém poderia achar que tinha em apenas voltar o olhar para o meio do acampamento e contemplar o estandarte? Como alguém poderia se gabar disso? Que esforço teve a pessoa em apenas olhar para o estandarte no meio do acampamento? Absolutamente nenhum. É mais ou menos isso que se dá no processo da salvação. Você não pode se gabar de crer, mas essa crença é mais do que entender isso. É uma atitude. O novo nascimento muda a pessoa por completo. A julgar por mim, pode ser que nessa manhã eu esteja falando para algumas pessoas que lutam com algumas áreas de sua vida, no seu processo, ao permitirem o Espírito de Deus trabalhar no seu coração. Mas pode ser que eu esteja falando para alguém nessa manhã que está adiando a decisão de se ver livre de pecados conhecidos, acariciados. E este é um impedimento no processo do novo nascimento, porque o novo nascimento não pode acontecer sem que nós tenhamos a disposição de deixar pecados conhecidos e acariciados, seja ele qual for e de que natureza seja. Nessa manhã, nós precisamos estar convencidos de que nós precisamos de um novo nascimento, para que haja uma clara distinção na vida que eu levava antes e na vida que eu entendo que preciso levar a partir de agora. A crença precisa ser traduzida numa atitude. João 3,16 nos revela um elemento importante a respeito de Deus. Revela que Deus nos amou de tal forma que deu o seu Filho. Paulo mais tarde diz que esse amor causa até um constrangimento em nós, porque quando a gente compreende esse amor, isso faz com que a gente até trema. Lógico, Deus, apelando aos nossos sentidos, permitiu que o seu Filho fosse suspenso no madeiro, suportando aquela agonia terrível, aquela agonia que quando a gente percebe os ferimentos, as dores, os machucados, isso faz realmente nosso coração se comover, mas as feridas de Jesus foram muito mais íntimas, foram muito mais profundas, porque Ele estava suportando a ira de Deus, que através da fé é desviada de nós e colocada sobre o justo, pendurado no madeiro. Mas para a gente reconhecer a necessidade desse novo nascimento, você sabe que você não consegue nem isso sozinho. A senhora White diz que o arrependimento vem de Cristo, tão seguramente vem o perdão. Você não conseguiria nem se arrepender sozinho. Você não consegue nem entender a enormidade do seu pecado sozinho. Você precisa da ajuda de Deus, porque o arrependimento é um dom, tanto quanto o é o perdão. Você se sente incapaz de se arrepender dos seus pecados. Esse é um dom que Deus quer te dar na manhã deste sábado. Na tarde de hoje, 5 pessoas, ao longo de um processo de doutrinamento, tomaram a decisão de experimentar um novo nascimento. É um novo nascimento que tem uma marca, serão sepultados com Cristo pelo batismo. Eu extraio aqui as palavras de Paulo que acabamos de ler. Mas nessa manhã eu estou falando para a gente já batizada. Estou falando para outros que ainda pretendem se batizar. O novo nascimento tem o batismo como um elemento importante nesse processo, mas o batismo não resolve tudo. Se o batismo resolvesse tudo, eu ia abrir um lava-jato, e não uma igreja. Ia fazer drive-thru, ia passar todo mundo ali, estava resolvido. Não é assim. Mesmo a cruz que nós temos aqui, erigida na frente da nossa propriedade, que marca este edifício como um edifício onde Cristo recebe destaque, mesmo olhar para essa cruz em admiração não resolve o nosso problema.
Porque no processo do novo nascimento, eu preciso permitir que o Espírito de Deus faça isso em mim, senão eu ainda serei um filho das trevas. E o mundo é dividido entre filhos da luz e filhos das trevas. É o que lá no livro de Gênesis eram os filhos dos homens e os filhos de Deus. A pergunta é: quem é você? Experimentou você esse novo nascimento, a qual propõem as Sagradas Escrituras? Porque aquele homem religioso no jardim naquela noite, ele achou que ele estava fazendo tudo certo. Ele achava que ele estava direitinho, fazendo as coisas certinhas, mas algo nele o atraiu àquele carpinteiro. Ele sentiu que faltava alguma coisa. Pergunto a você: você sente que falta alguma coisa em sua vida espiritual? Você sente que falta em você algo? Porque sua rotina na igreja, porque suas leituras ou a falta delas, suas orações ou a falta delas, indicam a você que tem alguma coisa faltando. Deixa eu dizer a você, Deus quer te dar uma nova vida, mas você precisa ser uma nova pessoa, e para que você seja uma nova pessoa, você precisa se render, porque se você não nascer de novo, você não vai ver a Deus. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai poder contemplar a face do teu Salvador, mesmo tendo frequentado a igreja tantos anos e professado a fé. Não é suficiente. Nicodemos teve o seu mundo todo abalado. Quem poderia imaginar os resultados daquele encontro às escuras? Sobre Nicodemos, Jesus sabia que não estava perdendo seu tempo. Entre aquela visita noturna e o evento do Calvário, 3 anos depois, Nicodemos se voltou para as Escrituras. E o que para a maioria foi um escândalo naquela sexta-feira e naquele final de semana, tornou-se para ele um motivo de orgulho e sincera devoção. Nicodemos foi uma das primeiras pessoas a reconhecer que por trás da vergonha da cruz havia algo do que nós nos gloriarmos. Mas sabe, esse homem chegou a manifestar fé pública em Jesus, mas não antes de sua morte. Através de sua influência, pelo menos umas 2 vezes em reuniões do Sinédrio, ele deu alguns inputs, ele soltou algumas frases que frustraram os planos cabulosos daquela corja horrorosa. Mas na noite em que Jesus foi traído, naquela reunião às pressas, às escondidas, Nicodemos não foi convidado. E quando Jesus morreu e os discípulos se esconderam, Nicodemos se ergueu com mais um outro chamado José de Arimateia, e a partir daquele momento ele ofereceu tudo que ele era e tudo que ele tinha pela causa. Quando Jesus foi levantado naquela sexta-feira, o chão tremeu, o sol recusou-se a dar a sua claridade, os discípulos se esconderam, a mãe chorava aos seus pés, o soldado reconheceu que aquele homem era diferente, um dos bandidos pediu um lugar no reino. Nicodemos olhou para aquele homem suspenso do madeiro e ele disse: esse é o Filho de Deus, porque assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fantástico. A luz, palavras da serva do Senhor, que irradia da cruz, revela o amor de Deus. Esse amor atrai-nos a Ele mesmo, e se nós não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida em nossa alma. Esse é o poder. Hoje à tarde, 5 pessoas serão sepultadas pelo batismo. 5 pessoas renderão a sua vida e nós seremos testemunhas disso. Eu tenho dito a eles, todos eles, e por vários momentos eu precisei aplicar algumas vacinas em doses homeopáticas, porque haverá decepções depois do dia de hoje. Haverá tropeços, haverá quedas, haverá dúvidas, haverá tristezas, algumas delas inclusive presenciadas e vividas no convívio da própria igreja. Mas nós temos que prosseguir.
A estes 5 de hoje à tarde, todos nós teremos a chance de ver os últimos momentos de uma vida e os primeiros momentos de uma nova vida. É uma honra testemunhar isso. É uma honra testemunhar a mudança na vida de alguém. É uma honra testemunhar que pessoas abrem mão de suas vontades e se entregam e se rendem ao Salvador. É uma honra testemunhar isso. Nós não podemos olhar uma cerimônia como essa como rotineira. É uma honra. A Bíblia diz que a festa no céu. Consegue perceber que nós produzimos uma reação no mundo espiritual, porque pessoas publicamente estão dizendo: eu entrego o meu coração e a minha vida a Cristo. Mas ainda que a gente veja isso no período da tarde, eu tenho um rebanho para falar aqui pela manhã. E pode ser que você esteja vivendo um momento, um drama na sua vida espiritual. Pode ser que estes últimos meses tenham produzido em você coisas não muito boas. Pode ser que você tenha sofrido o impacto social, econômico, emocional, espiritual dessa pandemia. Desde o início dela eu tenho dito com veemência, os que têm acompanhado vão lembrar essa minha frase: não podemos sair dessa da mesma maneira que a gente entrou, não podemos sair dessa pior do que a gente entrou, mas pode ser que tenha acontecido. E se aconteceu, nós temos que fazer algo a respeito. Eu era pastor em Porto Alegre, às vésperas do meu casamento, fui procurado por uma jovem. Sua mãe era da igreja, seu irmão atuava na igreja de maneira bastante ativa, e no período que eu estava lá, poucas vezes eu a vi, mas de alguma maneira, volta e meia num programa especial, ou alguma coisa assim, ela aparecia. Foi numa manhã de sábado, não me lembro qual foi o sermão, não me lembro qual foi o tom da mensagem, eu não me lembro. Mas ao final do sermão, a saída da igreja, e era uma igreja com quase 2.000 membros, nos sábados pela manhã, nós tínhamos 1.200, 1.300 pessoas que atendiam a igreja no sábado. Então, despedir a igreja era quase 30, 40 minutos, o povo saindo e cumprimentando. Mas ela, à saída, colocou um papelzinho, me entregou um papelzinho, e ela disse: depois você olha. Eu coloquei aqui. Depois que despedi todo mundo, fui para casa, esqueci do papelzinho, mas na hora que fui tirar meu paletó e guardar no cabide, e colocar ali e tal, eu chequei e aí encontrei, ali havia um recado, assim: eu precisava conversar. Se você tiver um tempo essa semana, deixou o número do celular. Eu fiz a ligação, mandei um texto, algo parecido, e nós marcamos durante a semana. E a Igreja Central de Porto Alegre, ela dispunha à época de alguns funcionários, e havia atendimentos agendados ali e tal, e locais para isso. Havia uma secretária que também trabalhava em horário comercial, atendendo ali a igreja, que funciona bem no centro de Porto Alegre. E eu atendi essa moça naquela semana, né? Educada na igreja, educada nos princípios da igreja. Ela chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E entre esse seu desespero, ela dizia: eu não sinto mais vontade de nada. Eu não sinto vontade de ir à igreja, eu não sinto vontade de participar das coisas, mas eu sinto um vazio tão grande dentro de mim, eu sinto um buraco tão grande dentro de mim, eu não sei lidar com isso. Eu queria ter vontade de fazer as coisas da igreja, eu queria ter vontade nas coisas espirituais, eu queria ter vontade de participar, eu queria ter vontade de me acordar e levantar cedo no sábado e ir para a igreja, eu queria ter vontade de ler minha Bíblia, eu queria ter vontade de orar, mas eu não tenho vontade de nada disso. Nada disso, isso me enche de desespero, não é? Difícil você olhar para alguém, né, pedindo socorro, sem dispor de um dispositivo que pudesse resolver isso assim, né, como um passe de mágica, né? Conversei com ela sobre o novo nascimento. O novo nascimento.
Porque essa vontade que a gente quer ter nas coisas espirituais, o abandono da vida de pecado, o abandono da velha vida, da carne e do sangue, o desejo pelas coisas de cima, o desejo em se submeter às coisas do alto, só pode vir através de um novo nascimento. Esse novo nascimento, a gente só pode ter contemplando o amor de Deus na figura de Cristo pendurado no Calvário. E a nossa mente vai entender isso na sua profundidade, quando o Espírito Santo, Ele iluminar a nossa consciência. É como o vento. Eu não posso ver, mas os efeitos serão sentidos. Minha querida igreja, sente você a necessidade de um novo nascimento? Quer você desfrutar um novo tipo de vida? Quer você ser chamado filho de Deus? Quer você espiritualmente, do ponto de vista da redenção, olhar para o alto e dizer: Pai nosso, meu Pai, porque você não é nascido da carne, mas do Espírito? Eu quero orar por você, se esse for o seu desejo. Usualmente eu diria: vem aqui à frente, mas eu não posso fazer isso hoje. Mas se você tem esse desejo, eu queria que você se colocasse em pé no lugar onde você está. E a minha oração é para que o Espírito de Deus ajude você a contemplar a figura do madeiro, porque todo aquele que crê receberá a vida eterna. Quem não nascer da água e do Espírito não vai poder ver o reino de Deus. Eu vou orar. Deus e Pai, essa mensagem é tão elementar, essa mensagem é tão simples. Parece até que foi um desperdício, porque tamanha profundidade dessa mensagem foi dita apenas a uma pessoa na escuridão daquele jardim. Pela tua providência, essa história chegou até nós, nos revelando também essa necessidade, a necessidade que aquele homem religioso tinha de nascer de novo. Pode ser que eu esteja falando para pessoas religiosas aqui, mas a nossa religiosidade, ela não é suficiente quando o assunto é a salvação, porque nós precisamos de um novo nascimento, nós precisamos de regeneração, nós precisamos ser novas criaturas. Por isso, Pai, se há no nosso coração um desejo, ainda que pequeno, mas há aqui em nós o reconhecimento de que nós precisamos disso, eu sinceramente, Pai, peço que o Senhor não deixe de responder essa nossa oração. Pode ser que algumas pessoas tenham levantado porque outras levantaram, mesmo sem compreender a enormidade da necessidade desse gesto. Eu peço, por favor, que o Teu Espírito possa oferecer a nós uma proposta nessa manhã, possa nos dar o arrependimento dos nossos pecados, e como resultado do nosso arrependimento, o Senhor possa nos perdoar, nos dando uma nova vida. Nas horas que se seguem no dia de hoje, que a gente possa ter a consciência de que estamos na Tua presença constantemente. Não permita que a gente se perca com outros assuntos, com outras preocupações, mas que a gente possa viver esse dia diante de um Deus santo, e que daqui a algumas horas, quando nós nos encontrarmos à beira daquele lago, que o Espírito do Senhor já paire sobre aquelas águas, que o Senhor já tome essas pessoas, e que o Senhor aceite a decisão dessas pessoas para a glória do Seu nome. Reaviva-nos, por favor, Pai, reaviva-nos, nos dá o primeiro amor, oferece, por favor, para a gente uma nova chance, porque existem coisas que nós precisamos fazer num tempo como o que estamos vivendo, e para isso precisamos de uma igreja forte, unida, reavivada. Nós te pedimos estes favores agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.